Olá, queridos. Haris Kaerene, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui com a lição de número 9 e, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. É vontade, o que move o ser humano. É a lição de número 9. O que é que te move? O que é realmente ser humano? Quais são as suas vontades? As suas vontades realmente movem a sua vida? Esta e outras perguntas aqui nesta lição, mas eu te convido a curtir, a dar um like, a comentar, a fazer perguntas. E também uma novidade que eu trago para vocês, nós criamos um curso de gramática grega online. Você pode assistir a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Só botar lá no comentários lá eu quero e a gente te manda o contato, tá certo assim? Agora vamos para o que interessa. Texto em classe, Gálatas 5, 16 ao 21, vai trabalhar a questão das obras da carne e o fruto do Espírito. Tiago 1, 14 e 15, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Palavras-chave: vontade, ser humano e desejo. A lição sempre dá uma, que no caso aqui é vontade, e aí eu pego o próprio título da lição e às vezes o conteúdo para separar aquela palavra que é palavra em destaque, e aí separei essas mais duas aí, ser humano e desejo. Introdução: a vontade humana, telesis, constitui uma das dimensões mais profundas da existência, pois expressa aquilo que move o ser humano para agir, escolher e direcionar os seus caminhos, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, a vitória sobre uma enfermidade, o nascimento de uma criança, vai motivando aí e você vai criando vontades para poder se motivar para tais feitos. Na Escritura, a vontade não é tratada como uma força neutra, mas como um lugar de decisão moral, ou seja, então é na vontade que eu também posso pecar, como também posso não pecar. Onde se confrontam o desejo da carne, que aí a palavra epitimia, e o desejo do espírito, que é pneuma. Em Gálatas 5, Paulo apresenta o conflito entre viver, segundo a carne, catar, sarcar, segundo a carne, tá? No acusativo, catar significa isso. E no caso aqui está no neutro, porque carne é neutro no caso. E viver espírito, pneumati, peripateite, viver no espírito, mostrando que a vontade humana precisa ser orientada por Deus para produzir frutos que honrem ao Senhor, lembrando que há uma luta constante, como está em Romanos, porque as cartas de Romanos são bem parecidas essas cartas, mas você tem essa questão da luta contra a carne e o espírito, e não é o espírito de Deus, é o nosso espírito, tá? Aqui eu coloquei no grego, pneumati está no ali a primeira letrinha, que é o pi, ela está em maiúsculo, mas nos manuscritos antigos não tinha essa é, miscigenação, assim, no caso, essa junção de palavras maiúsculas com minúsculas, não havia essa mistura. Ou era tudo maiúsculo, ou era tudo minúsculo. E os minúsculos, os textos minúsculos, são mais recentes do que o maiúsculo. O maiúsculo é bem mais antigo. Então, não tem. Aqui é o botão pneuma, te fica fácil da gente hoje identificar que está falando do Espírito Santo. Mas quando você vai ver o texto que é todo no minúsculo, esse texto só o contexto é que vai dizer, mas como Romanos 8 vai falar dessa luta, e ali a gente consegue identificar pelo contexto, e a tradução hoje também facilita, né? A gente perceber de que tipo, que espírito está sendo falado ali. Então, a gente tem a questão de viver segundo a carne, né? Do desejo da carne, epitimia, no caso, epitimia sarcar ou catar, sarcar segundo a carne, o desejo segundo a carne, e
segundo o desejo ou a vontade do Espírito, que é viver segundo o Espírito Santo, né? Andar como o Espírito Santo, viver como o Espírito Santo. Vai mostrar aí que a vontade humana precisa ser orientada por Deus para produzir tais frutos. Tiago descreve o drama da tentação, mostrando como o desejo deformado pode gerar o pecado, hamartia, e morte, thanatos. Assim, estudar a vontade é compreender o centro da batalha espiritual e moral do cristão, que pode levar para a vida como pode levar para o pecado e para a morte, porque o fim último do pecado é a morte, gente. O fim último do pecado é a morte. Primeira grande seção: vontade, motivação e ação. Primeira subseção: conceito de vontade. Biblicamente, vontade, telema, é mais do que intenção, é inclinação interior que se torna direção prática. Então a vontade é interna e vai entrar numa direção prática, o ato. O ato é o cumprimento concreto da vontade. No ser humano, a vontade se manifesta como a capacidade de escolher entre alternativas, mas após a queda, tornou-se vulnerável aos impulsos da carne. Olha que eu enfatizo ali com um Q maiúsculo. Após a queda, tornou-se vulnerável aos impulsos da carne, ou seja, até antes da queda o homem tinha uma capacidade maior de escolher, mas depois da carne, observem que somente nós estando em Cristo essa capacidade de suportar, de controlar vontades, ela é baseada no fruto do Espírito. Domínio próprio, longanimidade, benignidade, sabe? Paz, alegria. Então você tem a obra, o fruto do Espírito trabalhando dentro da nossa vida. A vontade humana oscila entre o querer o bem e o desejar o mal. Ninguém me diga aqui que nunca desejou o mal, entende? Mas, por outro lado, a gente tem mais vontade de querer o bem do que desejar o mal. Lembre-se de uma coisa: o velho Adão está morto, mas ele está sepultado dentro de você. E é aí que mora o perigo, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem que vigiar e levar até Deus as nossas vontades e, na verdade, orar o Pai Nosso para que a vontade de Deus, o telema de Deus, se cumpra em nossa vida. Essa tensão demonstra que a vontade não é autossuficiente. Ela precisa ser iluminada pela palavra e fortalecida pelo Espírito. Por que a gente lê lá em Provérbio que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o fim de todos eles é a morte? Por causa disso, porque nossas escolhas, às vezes, pela nossa vontade, ela não tem autossuficiência, ela precisa da iluminação da palavra. É a palavra que vai mudar todo o nosso entendimento. Romanos capítulo 12. Assim, a vontade humana só encontra sua verdadeira finalidade quando se submete ao telema tu theu, a vontade de Deus. Olha que frase linda, né, gente? Telema tu theu, a vontade de Deus. Quando nós submetemos a nossa vida, os nossos desejos, nossos prazeres, as nossas vontades à vontade de Deus, aí a coisa vai ser diferente. Do pensamento à ação. Tiago mostra que a ação nasce na mente, quando o desejo, epitimia, atrai, excelco, arrastar e seduzir, delexo, enganar. A vontade atua como ponte entre pensamento e comportamento. Sem domínio espiritual, a vontade pode facilmente ceder aos impulsos e transformar pensamentos pecaminosos em ações destrutivas. Jesus disse: ouviste o que foi dito? Não cobiçarás? Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar a mulher do seu próximo adultera no coração. Então, assim,
O que que cobiça? Vontade exagerada da carne. A cobiça é isso. E por que que é adultério agora? Porque a cobiça faz com que a pessoa tenha no seu ser, no seu sentimento, em toda a sua emoção corporal, a mesma sensação do ato sexual. Por isso que é para a gente repreender, eu ia dizer suprimir, mas não é suprimir, é repreender em nome de Jesus qualquer desejo carnal, qualquer vontade da carne, entende? Todos esses que levam, olha que eu não digo vontade do corpo, mas vontade da carne, porque o corpo tem vontade, o corpo precisa comer, dormir, então não é nesse sentido, porque até quando eu falo de carne, aí eu preciso compreender como o apóstolo Paulo, porque a lição é sobre ele os escritos dele, como Paulo vai falar sobre carne e corpo, que é sax e soma. Então, 99% dos usos da palavra carne em Paulo é negativa e 1% é positivo. 99% do uso da palavra corpo em Paulo é positivo, enquanto 1% é negativo. Então aí eu preciso compreender. Quando eu falo carne, vontade da carne, eu estou me referindo ao pecado, ou estou falando vontade da carne no sentido de comer, de se alimentar, de dormir, de descansar. Então tudo isso precisa ficar muito bem claro. Então, se eu não controlar os meus desejos, eu vou ter ações destrutivas. Desejo, gente, olha, homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos tomar cuidado com as questões das nossas afetividades, das nossas necessidades, sabe? Tomar cuidado com o trato, com o contato, com o olhar, com comentários, com elogios. E eu estou falando no mundo aqui de vida sexual, entende? De pessoas que cometem pecados imorais e acabam destruindo não só a vida, mas a vida da família toda. Também falo daqueles que não conseguem prender a sua língua dentro da boca, né? Os que vivem de fofoca, os mexeriqueiros, os que ficam falando mal dos outros. Parece que a vontade dele é de exalar, de expelir o veneno da destruição e da discórdia. Então a gente tem que saber, nós precisamos saber que tipo de fonte nós somos, para que a gente consiga liberar água potável para que as pessoas bebam. Então não existem só os pecados volitivos, né? Porque a volição tem a ver com a vontade, com o desejo, mas outros e outros pecados. Na verdade, todo pecado está dentro da volição, todo pecado está dentro da vontade. Se eu não repreendo, eu vou pecar. No ensino de Paulo, andar peripatem pelo Espírito significa permitir que a vontade seja guiada por um poder superior ao do próprio ser humano. Engraçado, gente, que quando a gente encontra com pessoas que querem fazer a vontade da carne, elas dizem assim: me prova na Bíblia que não pode. Gente, quem quer fazer é que pode. Não é eu que discordo que tem que ficar provando que não pode. É ela que tem que criar primeiro os argumentos, tá aqui, eu encontrei na Bíblia que não está aqui dizendo que eu posso. Aí as pessoas que querem fazer a vontade da carne, da sua carne, saciar o seu desejo, aí eu falo de tatuagem, de namoros, de novo casamento, de mudar de igreja, de mudar de estado, de mudar de emprego. São elas que precisam orar e primeiro pedir a vontade de Deus. Aí sim nós vamos entender se somos ou não guiados pelo Espírito Santo. Assim, a ação correta é fruto de uma vontade redimida e orientada por Deus. Quem vive orientado pela vontade de Deus não vai cometer um erro. Você vai pecar porque somos seres humanos, mas a vontade orientada de Deus ou por Deus vai nos direcionar. Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
para os meus caminhos, pronto. Quem tem a palavra como lâmpada e como luz para os caminhos, não anda em escuridão, não tropeça, não cai, vai ter sempre a orientação. Eu sei que é difícil, né? Século 21, mas não é impossível. Se a Bíblia está escrita, é para a gente cumprir. Fraqueza de vontade. Aí eu botei aqui essa figura, né? Porque quem é que não suporta, né? A fraqueza de vontade, conhecida na filosofia como acrasia, falta de autocontrole, diferente de domínio próprio, aparece na Bíblia como incapacidade de resistir à carne. Em Gálatas 5, Paulo enumera as obras da carne, ta erga teis sarkós. É o que está escrito ali, ó, as obras da carne, ta erga teis sarkós, mostrando como escolhas impulsivas e desordenadas expressam uma vontade enfraquecida. Quando o ser humano se deixa dominar por paixões, sua vontade perde lucidez e discernimento espiritual. Gente, eu lembro que uma vez eu tinha um obreiro na nossa igreja, para vocês entenderem mais ou menos isso aqui. Aí cheguei lá na casa dele, que ele tinha um problema de saúde, e ele era sozinho, né? Aí ele estava com uma senhora morena e tal. Ele, pastor, essa aqui é a minha namorada. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é, que bom. Aí eu, vocês têm orado para Deus abençoar vocês e tal? Ele, não, pastor, a gente está orando e Deus já falou alguma coisa? Não, pastor, enquanto ele não vai falando, a gente vai namorando. Então as pessoas não estão preocupadas com a vontade de Deus. As pessoas querem fazer. E aí elas vivem dentro dessa palavra da filosofia, a acrasia, a falta de autocontrole, de ter a capacidade de se dominar, e diga-se de passagem que o autodomínio ele precisa da presença de Deus, porque o ser humano em si, pós-queda, não suporta. Quando a gente evangeliza, as pessoas pensam que os pecados é só eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, mas mente, mas engana. Às vezes eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vejo pessoas indo para o trabalho e não pagam a passagem, entram por trás do ônibus, que aqui a porta de descida é atrás. Então você observe que as pessoas, elas não conseguem controlar a sua vontade. Uma pessoa que bebe não quer ficar só num copo. Uma pessoa que fuma não fica só num cigarro. Uma pessoa que usa uma pedra não quer ficar só com uma pedra. E uma pessoa que adultera não quer ficar só com aquela mulher que é outras, e assim sucessivamente. E aí você vai distorcendo toda a realidade do que Deus fez para a humanidade. Então a vontade ela vai perder essa lucidez e discernimento espiritual. Já não tem, né? Mas agora o nosso caso como crente é só se a gente tiver a mente cauterizada. Se tiver a consciência cauterizada aí, gente, a vontade que vier vai ser feita e nada é errado. A fraqueza de vontade não é somente um estado psicológico, mas uma condição espiritual que requer submissão ao Espírito Santo para ser vivenciada. Essa lição também faz a gente lembrar do que Jesus falou da casa vazia. Ela foi limpa, né? Você expulsa ali o demônio, a casa fica arrumada, mas vazia. O diabo vai rodeando e volta e traz mais sete. Entende? Então, a vontade, ela também ela pode ser influenciada por espíritos malignos. E uma pessoa serva de Deus precisa discernir tais coisas. Segunda grande seção, desejos da escravidão à redenção. Primeira subseção, a experiência do deserto. O deserto bíblico é um laboratório da vontade humana. Ali, Israel enfrentou a tensão entre obedecer a Deus e ceder aos desejos, epitimia, que brotavam de sua natureza rebelde. Olha a história de Israel no deserto. As murmurações e rebeliões mostram como os desejos desordenados podem escravizar. Então a gente pode ser escravizado
pelos desejos, gente. E isso às vezes é levado pelas murmurações e pelas rebeliões. Aceite a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é a melhor coisa para o ser humano. Nós precisamos entender o não de Deus. O não é de cuidado ou de proibição. Então a gente precisa entender isso. Nem sempre o não de Deus é proibição, é cuidado. E às vezes o não de Deus também pode ser cuidado e não proibição, ou vice-versa. O desejo revela que a vontade precisa ser treinada pela fé e pela obediência, ripacoe, para que o povo aprenda a desejar o que Deus deseja. Palavra. 99%, eu vou diminuir um pouco, 95% dos crentes não leem a Bíblia. Como vai saber a vontade de Deus se não lê a Sagrada Escritura, gente? A Sagrada Escritura é a base da libertação da mente, da vontade e do desejo. A experiência do deserto é símbolo da luta contínua entre a vontade humana e a vontade divina. Deserto não é apenas um lugar geográfico. Deserto não é apenas uma região. Deserto é o lugar do encontro com Deus, mas também é um encontro com nossos desejos. E aí precisamos colocar em xeque o que vai prevalecer na nossa vida: os desejos, as vontades de Deus ou os nossos desejos e as nossas vontades. Segunda subseção, os desejos na era cristã. Na era cristã, Paulo afirma que os desejos da carne militam, epitimei, katatu, pneumatos, contra o espírito, ou seja, há uma luta do espírito contra a carne ou vice-versa. O cristão vive em constante tensão entre dois princípios internos: a carne, que deseja o que é contrário a Deus, e o espírito, que produz o querer santo. A vontade deve escolher diariamente quem governará o interior. É por isso que Paulo usa verbos de decisão: andar, ser guiado, olha, agaste, crucificar a carne. A vida cristã é o processo no qual o Espírito remodela os desejos e reorganiza a vontade para o bem. É essa vontade de Deus que nós precisamos buscar. A vontade de Deus, ela precisa ser soberana na nossa vida. Gente, nós precisamos acreditar que que Deus ele tem o melhor para nós. O próprio profeta Jeremias diz: bem sei quais são os meus pensamentos a vosso respeito, e são bons pensamentos. Gente, a vontade de Deus, ela precisa ser soberana na nossa vida. Observem que eu e você até hoje podemos até rejeitar a vontade de Deus, mas estaremos à nossa própria mercê, sem proteção, sem vida eterna, porque ter a proteção divina, ter direito à vida eterna, implica estar em Deus, estar em Cristo. Então, a vontade de Deus, ela nem sempre vai condizer com o que eu quero. Por isso que eu preciso submeter o que eu quero ao querer de Deus. O querer de Deus é a melhor coisa que o homem pode ter na sua vida. Não importa o que aconteça ou o que venha, a vontade de Deus, ela é perfeita, não há falha em Deus, não há defeito em Deus, gente. Terceira subseção, desculpa, eu não li, né? A decisão do homem redimido. O homem redimido possui a capacidade dada pelo Espírito de reorientar sua vontade. As coisas ficam mais claras com a vontade de Deus, com o Espírito em nossa vida. A decisão de obedecer não é apenas humana, é fruto da graça que atua no interior. A graça de Deus é que molda, que trabalha. O cristão aprende a desejar o que é bom, agafon, e a rejeitar o mal, cacon, permitindo que a vontade se torne instrumento de justiça. Essa decisão é renovada diariamente quando a gente ora, quando a gente busca, pois a redenção não elimina o conflito, mas concede poder
para vencê-lo. Eis que vos dou poder. A vontade redimida é aquela que se submete ao senhorio de Cristo e busca cumprir o plano divino. A vontade de Deus é essa, gente. Eu sempre falo para o pessoal aqui onde eu prego, ensino, dou aula, no mínimo, como igreja, são 2 objetivos na nossa vida. Primeiro, tudo tem que ser feito para a glória de Deus e segundo, salvação de alma. Como é que você vai salvar a alma se a sua vontade carnal é maior do que a vontade de Deus? Como é que você vai glorificar a Deus se a sua vontade é soberana acima de Deus? Vamos aprender com Jesus. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em tudo Deus agradou-se do seu filho. Em tudo o filho agradou o pai, na obediência, obediência de morte e morte de cruz. Ele aceitou de todo o seu ser a soberana vontade de Deus. Terceira e última sessão, o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeira subseção, atração e engano. Tiago descreve a dinâmica da tentação com precisão. A tentação não nasce fora, mas dentro, quando a pessoa é atraída, exilkor, e seduzida, dielazo, pelo próprio desejo. O verbo indica que a tentação opera como uma isca, enganando a vontade e distorcendo a percepção do bem. Tem algumas pessoas que dizem que peixe morre pela boca, né? Não, peixe morre pelos olhos. O desejo desordenado apela à fraqueza humana e tenta conduzir a vontade a uma escolha contrária à vontade divina. Assim, a batalha do cristão envolve discernir esse movimento interior e resistir pela força da palavra. Tudo acontece dentro, aqui, aqui. Daqui, aqui vai os olhos. Tudo isso tem uma junção. Tudo isso tem um propósito. E aí, qual seria o nosso propósito? Então, por isso que Jesus disse que seu olho te fizer pecar, arranca. Se sua mão te fizer pecar, arranca. Claro que isso não é literal, uma figura de linguagem, mas se eu tenho um olho que me faz pecar, eu preciso matar esse olho, matar por meio da oração, por meio da palavra. Se minha mão me faz eu pecar, matar essa mão pela vontade de Deus, pela palavra, direcionar tudo isso pela palavra. Então é uma luta interna, principalmente aqui, ó, principalmente aqui. E aí você tem a questão do coração, que Provérbio diz isso sobre tudo que tem que se guardar. Guarde o teu coração. Gente, você observe que Provérbios está falando de tudo, mas de tudo o que está escrito ali, o que você tem que guardar é o seu coração, porque é dele que procede os caminhos para a vida. É o coração que precisa ser guardado, protegido. Abortando o processo. Tiago apresenta a metáfora do processo de gestão. O desejo, quando concebido, simbalano, silambano, que significa isso, conceber, um dos significados, né? Dá à luz o pecado, hamartia. E o pecado, quando amadurecido, apostelestes, gera a morte. Interromper esse processo exige vigilância sobre a vontade, cortando o mal em seu estágio inicial. Não deixe o desejo crescer, gente. O cristão cheio do Espírito Santo mata o desejo pecaminoso antes que ele se torne ação. Enquanto está aqui, inclusive tem o hino da harpa, né? Tentado não ceda, ceder é pecar. Então, antes da tentação se tornar um processo de ação, corte o mal pela raiz. A cura da vontade começa pelo controle dos pensamentos, passa pela submissão a Deus. Ripotagete, totheu, e culmina na resistência ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos matar o mal na raiz, vamos matar pela raiz. E assim nós estaremos livres do pecado, da tentação, do mal. Você pode ser tentado, Paulo diz isso. Ninguém que é tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E você também tem Paulo dizendo que ninguém é tentado além.
do que pode suportar. Então toda tentação, ela é suportável. Conclusão: a vontade é o motor das ações humanas e por isso a escritura dedica tanta atenção ao processo interno de desejos e decisões. Gálatas e Tiago, dois autores totalmente diferentes, revelam que o ser humano vive em um campo de batalha onde desejos competem pela direção da vida. A vontade, quando governada pela carne, produz obras destrutivas, mas quando guiado pelo Espírito, gera fruto e vida. O cristão é chamado a decidir e submeter sua vontade ao telema de Deus, telema tuteu, diariamente. Assim, a vida espiritual floresce e a vitória sobre os desejos pecaminosos torna-se realidade pela graça que transforma o interior. Deus abençoe, vivamos dentro da vontade de Deus. Até a próxima lição. Haris Cairene, um abraço.